Salve, salve, queridos alunos e alunas! Eu vou começar esse capítulo 3 com vocês, então, que vai falar aí sobre as origens da humanidade e as primeiras formas de organização social. Eu basicamente vou trazer para vocês as características sobre a evolução do ser humano. Vamos lá, então. Bom, como vocês podem ver aí no meu primeiro slide, nós começamos a falar dos chamados mitos de criação. O ser humano, enquanto espécie, ao não conseguir entender alguns elementos atrelados à natureza, cria aí os seus mitos de criação, que nada mais são do que essas narrativas que vão ser amparadas nos costumes, nos valores e nas crenças dos povos. É uma forma que esses povos antigos encontraram aí de interpretar os ciclos da natureza e as transformações que iam acontecendo na vida dos seres humanos, a passagem da vida atrelada aí aos seres humanos. Nós vamos ter, por trás dos mitos de criação, as chamadas narrativas míticas, que são os mitos em si, onde os seres humanos eles vão conectar a sua própria existência com o sagrado, com as forças da natureza ou com as divindades que eles cultuavam. Seria mais ou menos como uma ligação espiritual com os entes sobrenaturais, com as questões aí sobrenaturais. Quando a gente pensa em evolução de uma forma geral e quando a gente pensa em evolução a partir do ponto de vista do ser humano, eu tenho aí o criacionismo e o evolucionismo. Lembrando que essas duas formas de se analisar o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento dos indivíduos enquanto espécie, elas não são antagônicas, vamos pensar dessa forma. O criacionismo, como o próprio nome já diz, ele é pautado aí no fruto das habilidades de criação dos entes sobrenaturais em que o ser humano ele acredita. O criacionismo ele tem como base aí a questão da oralidade, ou seja, a ideia da evolução, do surgimento do homem, ela passada de uma geração para outra oralmente. Então nós vamos ter aí ah, as versões escritas, né, do Alcorão, as versões escritas da Bíblia cristã, os Vedas dentro do hinduísmo. Como eu também tenho aí o chamado evolucionismo, né, que é a teoria aí pautada na questão do indivíduo, do ser humano, mas aceita pela ciência. Isso não quer dizer que é a correta, mas é a base para entendermos a evolução do ser humano do ponto de vista científico. O evolucionismo ele é pautado na teoria de Charles Darwin. Darwin ele escreve aí o livro A Evolução das Espécies a partir de uma viagem que ele vai fazer no finalzinho do século XIX, no finalzinho de 1800, da Inglaterra para as Ilhas Galápagos, aqui na América Central. Essa viagem de Darwin aqui para a América Central, para as Ilhas Galápagos, vai mostrar para ele como as espécies que como as espécies que estavam isoladas nessa ilha, elas foram evoluindo, elas foram se adaptando ao meio. Então o que a gente tem aí é a teoria evolucionista pautada aí nos textos de Darwin, onde ele vai dizer que o ser vivo ele vai passando por transformações e as espécies mais bem adaptadas ao meio vão ter assim a sua maior capacidade de sobrevivência. E Darwin vai transpor isso para a questão da espécie humana. Pensando ainda na teoria evolucionista, como eu disse para vocês, o evolucionismo traz para a gente essa ideia de que as espécies biologicamente mais adaptadas é que vão resistir, é que vão sobreviver ao princípio da seleção natural. Através do evolucionismo, nós vamos explicando as origens dos seres humanos e o processo de transformação dos hominídeos. Tá? Lembrando vocês
que nós também somos uma espécie dentro do reino animal. A gente faz parte aí de uma espécie de mamíferos primatas que pertencem ao gênero Homo. Então eu tenho o Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens sapiens, que é a nossa atual espécie. Nós vamos também ter aí o gênero Australopithecus, que vai vir antes do gênero Homo. Então eu tenho o Australopithecus robustos, o Australopithecus africanos. Aqui eu tenho um exemplo para vocês do que seria o Homo habilis. Aqui eu tenho uma ossada do crânio do que seria um Australopithecus, né? Um Australopithecus africanos. Então entendam que dentro da questão do evolucionismo, a gente consegue entender as espécies do gênero Homo que melhor se adaptaram ao meio e que sobreviveram. Não pensem a espécie humana como um degrau. Você não tem uma espécie menos evoluída e uma espécie mais evoluída. O que a gente vai ter aí são várias espécies de gênero Homo surgindo dentro da nossa história, muito mais parecido como uma árvore, não como uma escada, onde essas espécies elas vão sobrevivendo às transformações do meio e hoje, pensando na espécie do gênero Homo, a única que sobreviveu é a nossa, que é a Homo sapiens sapiens, que somos nós do Homo sapiens sapiens. Aqui eu trouxe para vocês um slide falando dos primeiros, né? Ou das primeiras ossadas da espécie do gênero Homo. Na verdade, da espécie do Australopithecus e Homo, tá? Os nossos ancestrais humanos eles provavelmente surgiram ali naquela região conhecida como o Chifre da África ou o Vale do Rift, onde nós temos aqui o Quênia, onde nós temos aqui a Etiópia. A partir do continente africano, a espécie Australopithecus ela começa a ocupar outras partes ali do continente europeu e do continente asiático, fazendo aí que surgissem novas espécies do gênero Homo. Um exemplo disso é o homem de Neandertal, ou o Homo neanderthalensis, uma ossada que foi encontrada aí no Vale de Neander, onde hoje é a atual Alemanha. Mas então, quando pensamos em espécie humana, até hoje os fósseis mais antigos, né, os restos humanos mais antigos, foram encontrados aí no continente africano. A ossada mais antiga ela recebeu o nome de Lucy. A Lucy é uma ossada de um Australopithecus que tem em torno aí de 2 milhões e meio de anos. É a espécie humana mais antiga datada e mais antiga encontrada aí na natureza no continente africano. Recebeu esse nome porque os arqueólogos que estavam escavando o sítio arqueológico onde a ossada da Lucy foi encontrado, eles estavam ouvindo a rádio e estava tocando uma música dos Beatles, que é a Lucy in the Sky. Então, por conta disso, essa ossada mais antiga do gênero da espécie humana, né, que é a Lucy, recebeu esse nome aí por conta da música dos Beatles. Bom, quando a gente pensa nessa questão do estudo, né, da evolução da espécie humana ou evolução do ser humano de uma forma geral, a arqueologia e a paleontologia vão ser aí as duas ciências responsáveis por trazer para a gente o conhecimento científico, o conhecimento teórico para análise basicamente dos fósseis e de artefatos humanos. Quando a gente pensa na arqueologia e na paleontologia, elas vão ter como princípio mapear e escavar de forma cuidadosa o território em busca desses vestígios humanos ou dos vestígios naturais, que são os ossos ou fósseis, para tentar entender a evolução das espécies no mundo. Nós somos privilegiados porque nós temos aqui em Marília o nosso Museu de Paleontologia, que está sendo reorganizado, que está sendo reformado agora. Quem sabe a gente
gente não pode fazer uma visita posteriormente aí ao nosso museu de paleontologia, aqui onde nós temos a cidade de Marília, foi encontrado aí fósseis de dinossauros extremamente antigos, que é o chamado Marília Suchus. Nós temos um dinossauro batizado com o nome da nossa cidade, né, o Marília Suchus, que foi encontrado aí o osso desse dinossauro, que é muito parecido com um jacaré gigante aqui nos nossos vales, nos nossos Itambés. A arqueologia, enquanto ciência, ela tem como principal base a análise de artefatos que indicam a presença humana. Como eu estava dizendo aí para vocês, a arqueologia é ela que vai ser a ciência responsável por analisar os artefatos atrelados à presença humana. Nós vamos ter os artefatos líticos, que são artefatos feitos de pedra, nós vamos ter cerâmicas, a pintura rupestre, artefatos feitos de ossos. Então, aqui à direita vocês podem observar dois fósseis de um peixe, provavelmente de um animal marinho, e aqui à esquerda eu tenho uma cerâmica atrelada a povos que viveram aqui no Brasil. Quando a gente pensa no trabalho de campo, né, dos arqueólogos e dos paleontólogos, eles conseguem datar uma peça de origem animal ou vegetal a partir do decaimento do carbono 14. Então, os paleontólogos e os arqueólogos vão usar de ferramentas da química para fazer uma análise do decaimento de carbono atrelado ao encontro aí desses fósseis de origem animal ou de origem vegetal. Você tem aí um decaimento de 5.730 anos do carbono. A partir da análise das 14 cadeias de carbono, você consegue datar aí um fóssil de origem animal ou de origem vegetal. Nesse slide eu trago para vocês aí as etapas do trabalho de campo de arqueólogos e paleontólogos. No primeiro momento, você tem a definição do sítio arqueológico, onde foram encontrados aí vestígios humanos ou de algumas espécies para uma análise futura. Então vocês podem ver aí, primeiramente, a identificação do sítio arqueológico. Logo depois que o sítio arqueológico ele é identificado, nós vamos ter um mapeamento do terreno, ou seja, o terreno ele vai ser dividido em quadras de 1 metro por 1 metro. Vocês podem ver aqui que vocês têm com a marcação feita com barbantes essas quadras de 1 metro por 1 metro, onde eles vão fazer aí uma anotação sobre a profundidade de onde o artefato ou o fóssil ele foi encontrado, a posição do artefato, a posição do fóssil. Logo depois que esses artefatos ou esses fósseis eles são escavados, eles vão ser levados para uma análise físico-química para datá-los. Lembra do carbono 14? Se for vestígio vegetal ou animal, pela técnica de carbono 14, você consegue aí datar a peça. Se não for vestígio animal ou vegetal, você tem aí uma possibilidade de analisar o que está em torno, né, o tipo de rocha, o que foi queimado ali a partir de uma fogueira nesse sítio arqueológico para datar essa peça. Essas peças vão ser enviadas para laboratórios especializados posteriormente e, por último, essas peças elas vão ser documentadas e elas vão ser catalogadas e vão estar à disposição aí de arqueólogos e paleontólogos de outros países, de outras instituições para análise também. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa aula por aqui. Estudem
e estudem.